Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise estratégica, quase como um estudo de caso missional sobre a cidade de Oriente, em São Paulo. O nosso objetivo aqui é mapear todo o cenário para poder então traçar um plano de ação que tenha propósito de verdade. E para começar, nada melhor do que direto na fonte, né? É este chamado que estabelece o porquê de toda a análise que a gente vai fazer. É o nosso ponto de partida, o nosso norte estratégico. Então, como a gente vai fazer isso? Nossa análise forense está dividida em 5 etapas. A gente começa com o chamado universal. Depois, mergulha no terreno específico de Oriente. Identifica as forças invisíveis que estão em jogo, constrói um plano de ação e, no final, a gente reflete sobre qual é a nossa posição diante desse desafio. Ok, vamos lá. A primeira etapa é justamente essa. Como é que a gente pega uma missão que é global, gigantesca, e aplica ela no dia a dia, num contexto bem local? Como isso funciona na prática? Sabe? A gente costuma pensar que o campo missionário é sempre um lugar longe, né? Mas a ideia aqui é outra. O campo pode estar bem aqui, do nosso lado. E hoje, o nosso foco, a nossa lente de aumento, vai estar toda sobre a cidade de Oriente. Certo, chegou a hora da gente mergulhar nos dados. Para entender de verdade um lugar, a gente precisa primeiro conhecer o terreno, os números, sabe? Entender o que compõe o tecido social que forma a cidade. E o primeiro número já dá uma ideia da escala do que a gente está falando. 6.500 habitantes. Isso já muda tudo. Define um contexto de cidade pequena, sabe? Onde as relações são mais próximas e as dinâmicas sociais são bem particulares. E o que é que move a economia de lá? Olha, esse gráfico aqui diz muita coisa. O setor de serviços domina, com pouco mais da metade de tudo. Depois vem a administração pública e a agropecuária. A indústria tem uma participação bem menor. Isso já nos dá uma pista, né? Sobre o perfil de trabalho e até sobre os sonhos da comunidade. Agora, essa parte aqui é um verdadeiro raio-x social. É aqui que a gente começa a ver as tensões. Oriente funciona basicamente como uma cidade dormitório, o que já gera um desafio de identidade local. A gente vê problemas estruturais como machismo e violência, e ao mesmo tempo questões mais recentes como a criminalidade juvenil. E, no meio disso tudo, um dado interessante. Já existem 12 denominações cristãs diferentes por lá. Muito bem, agora a gente vai um pouco mais fundo, vamos deixar os dados mais óbvios de lado e tentar enxergar as forças que não aparecem nas estatísticas, sabe? As forças culturais e tecnológicas que estão moldando em silêncio essa comunidade. O ponto crucial aqui é o seguinte: o verdadeiro desafio não está só nos problemas sociais que a gente vê. Existe uma fragmentação muito mais profunda acontecendo, é quase uma batalha de visões de mundo que acontece entre as gerações e que é super acelerada pela tecnologia. E essa tabela, nossa, ela ilustra essa fragmentação de um jeito brilhante. Quer ver? Olha só a linha visão do cristianismo. Para os baby boomers, é uma instituição fundamental. Para a geração Z, é algo a ser criticado por questões sociais. Ou então, a identidade. Vai da profissão, lá nos boomers, para as identidades múltiplas, fluidas da geração Z. A própria espiritualidade se transforma. Ela sai do templo físico e vai para as comunidades online. São mundos completamente diferentes vivendo no mesmo espaço. E somada essa divisão toda, a gente tem uma nova ameaça digital. Mas não é de vírus de computador que estamos falando. O nome do jogo é Hacking Ciberhumano, e ele mira na nossa maior vulnerabilidade, a mente humana. A estratégia é explorar nossas emoções e nossos atalhos mentais. E o que esse dado revela é impressionante. Ele mostra que 95% das falhas de segurança tem um componente humano. A gente investe fortunas em tecnologia, mas o elo mais fraco da corrente não é o sistema, somos nós. Isso redefine completamente onde a defesa precisa estar, não é? Essa citação, que vem de gente de dentro da indústria de tecnologia, revela o mecanismo por trás disso. A tecnologia está sendo projetada para explorar justamente a nossa dificuldade em lidar com o desconforto. Ela oferece um alívio imediato, essa chupeta digital, que nos torna dependentes e, no fundo, mais vulneráveis. Então, a transformação que a gente precisa é profunda. É quase como trocar o sistema operacional da cultura. Esse slide compara os alicerces. Em vez de uma identidade baseada em poder e honra, que pode alimentar o machismo, a proposta é uma identidade que nasce do amor e da humildade. É uma reconfiguração completa dos valores fundamentais. Ok, o diagnóstico foi feito. Já vimos o terreno, as vulnerabilidades. Agora, como isso vira um plano de ação? Como a igreja pode responder de forma estratégica a tudo isso que a gente viu? A primeira mudança de mentalidade é entender que não existe uma bala de prata. A solução é construir um escudo coletivo.
A responsabilidade não é de uma pessoa só, mas uma missão compartilhada, onde cada parte da comunidade forma uma camada de proteção. No campo digital, por exemplo, esse escudo tem 4 camadas bem claras. Começa na família, que é a linha de frente. Passa pela escola, que ensina a pensar de forma crítica. Exige responsabilidade das plataformas de tecnologia. E é sustentado pelo Estado, que cria e aplica as leis. E qual é o papel da igreja nesse escudo? É atuar direto na reconstrução daqueles 4 pilares que a gente já viu. Onde a cultura está fragmentada, ela pode cultivar fé. Onde a identidade está em crise, ela pode afirmar a dignidade. Para a desinformação, ela oferece sabedoria e verdade. E para a comunicação hostil, ela responde com serviço. E traduzindo isso para a realidade de Oriente, as oportunidades são muito práticas. A gente viu os problemas de desemprego, de endividamento, então cursos de finanças são uma resposta direta. Viu a juventude em risco? Programas de mentoria são essenciais. Para as famílias em crise, grupos de apoio. A estratégia é responder às necessidades reais e visíveis da comunidade. E tudo isso nos leva ao ponto final. A gente passou da informação para a decisão. A análise foi feita, o plano foi traçado, mas e agora? Essa é a verdade fundamental. Uma análise, por mais brilhante que seja, é só tinta no papel. Um plano só ganha vida, só se torna um escudo de verdade quando pessoas decidem se levantar e ocupar suas posições. Por isso, a pergunta que encerra essa nossa análise não é apenas informativa, é um convite à reflexão. Com um mapa em mãos e a estratégia delineada, a questão que fica é: qual vai ser o papel de cada um de nós na formação desse escudo?